Avisos paroquiais. Solenidade da Santíssima Trindade. Bendito seja o Criador, o Filho Salvador e o Espírito Santificador. Celebremos com alegria a solenidade da Santíssima Trindade, que nos apresenta e nos faz viver o mistério do Deus comunhão. A profissão da fé trinitária é o sinal que nos identifica como cristãos. Convido a todos a ficar em pé. Cântico de entrada. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, em indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão. Vosso amor e compaixão. Nosso Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Desdobrastes nos céus vossa glória, com grandeza, esplendor, majestade. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, em indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão. Vosso amor e compaixão. O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mãe amamenta. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, em indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão. Vosso amor e compaixão. Eis a força que opondes os maus, reduzindo o inimigo ao silêncio, contemplando estes céus que plasmastes, contemplando estes céus que plasmastes. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, em indivisa unidade. Nós vos louvamos, pois foi grande para nós vosso amor e compaixão. Vosso amor e compaixão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, à celebração desta Santa Missa. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade.
E é em nome da Santíssima Trindade que juntos iniciamos esta santa liturgia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Ato penitencial é o momento de, na presença misericordiosa do nosso Deus, pedirmos perdão pelos pecados e falhas que cometemos. Façamos uma breve revisão da semana que passou e busquemos o precioso perdão do nosso Deus. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos o Glória, cuja letra pode ser acompanhada no folheto da Santa Missa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Oremos. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer
a glória da Trindade e adorar a unidade na sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, as leituras podem ser acompanhadas no folheto da Santa Missa. O Espírito da Verdade nos fala na liturgia da Palavra. Prometido por Jesus, ele nos leva a vivenciar e conservar no coração o amor de Deus. Acolhamos com atenção a palavra da plena verdade. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava o abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava do seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata,
passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificado pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso,
disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria, a dádiva de nos reunirmos nesta noite de domingo, dia do Senhor, para bem iniciarmos a nossa semana, celebrando, participando da Santa Missa, da Santa Liturgia. Você não deve dizer, vou assistir à missa, mas sim, vou participar da Santa Missa. Todos nós tomamos parte dessa ação litúrgica em honra, em louvor ao nosso Deus. Não estou diante de espectadores, mas estou diante de uma assembleia orante, de uma assembleia unida em oração, com o coração voltado para Deus, com o coração voltado para os irmãos e irmãs em assembleia litúrgica. E assim sendo, a nossa semana começa abençoada, pois assim temos a certeza de que o Senhor está presente no meio de nós, se faz presente em nossa vida. Hoje, a liturgia nos traz a solenidade da Santíssima Trindade. Você já ouviu falar da Santíssima Trindade? Quem é a Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não se confunda. Não estamos falando de 3 deuses. Estamos falando de um único Deus que se manifesta, que se revela em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas, padre, como pode ser isso? É certo que o dogma da Santíssima Trindade, ele não nasceu da noite para o dia. É fruto de uma longa reflexão da Igreja. E só por volta do século IV, faz muito tempo, não é? Que a Igreja vai definir a Santíssima Trindade como um dogma de fé, como uma realidade indiscutível da nossa fé. Então, se você é cristão católico, então você também acolheu em seu coração essa verdade. Acreditamos no único Deus, em 3 pessoas distintas. E assim nós estamos diante de um grande e maravilhoso mistério. Quer um conselho? Não fique tentando elucidar esse mistério, porque a Santíssima Trindade não é uma equação matemática. Não fique quebrando a cabeça pensando nesse mistério, porque a Santíssima Trindade não é uma charada, mas, ao contrário, é uma grande realidade de amor. Queridos irmãos e irmãs, ao longo de toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa caminhada, temos que ter consciência disso. O nosso pensamento, a nossa fala sobre Deus sempre será limitada. Porque um Deus que eu sei tudo, que eu conheço tudo, é um Deus do tamanho do meu entendimento. E se é um Deus do tamanho do meu entendimento,
pode ser que ele não seja grande coisa. Um mar que eu conheço não passa de um aquário. Então, bobagem querermos alcançar esse mistério com a nossa razão, com a nossa inteligência. Basta acolhê-lo, basta reverenciá-lo. Como, aliás, nós percebemos nas leituras da Palavra de Deus que escutamos nessa primeira parte da Santa Missa. 4 passagens da Bíblia. Olha que maravilha! A leitura do livro dos Provérbios, também o Salmo número 8, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos e, finalmente, a passagem do Evangelho segundo João. 4 passagens da Palavra de Deus, todas elas convergindo para esta solenidade que estamos celebrando. Provérbios, na primeira leitura, nos fala de uma sabedoria que sempre esteve presente junto a esse Deus Criador, a esse Deus que tudo cria por amor, a esse Deus que cria do nada exatamente por transbordar de amor. E assim sendo, Provérbios vai apontando toda a obra da criação caprichosamente criada pelo nosso Deus. Na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo nos lembra que fomos justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo, ou seja, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem a esse mundo para nos justificar diante de Deus, para nos resgatar diante de Deus, para, enfim, nos libertar de todo o pecado e de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E assim o apóstolo segue falando sobre a grande maravilha da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho, finalmente, nós encontramos o próprio Jesus falando do relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo, revelando uma profunda intimidade com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus, inclusive, mostra que este Espírito, que ele fala aqui no texto, Espírito da verdade, vos conduzirá à plena verdade. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele Espírito que revela a verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o próprio Deus, pois a mentira não vem de Deus, a mentira não tem parte com Deus. O Espírito da verdade, sim, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele me glorificará, diz Jesus, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Perceberam essa íntima relação entre Jesus, o Pai, o Espírito Santo? Pois bem, com base nesse texto e em tantas outras passagens da Bíblia, a Igreja então declara solenemente esse dogma: um único Deus que se manifesta em 3 pessoas. Queridos irmãos e irmãs, a Santíssima Trindade nos oferece
preciosas e maravilhosas lições. Primeira delas, a unidade, a união, tão profunda e tão intensa que nós podemos dizer um único Deus. Então, na medida em que nós caminhamos buscando a união enquanto comunidade, enquanto família, enquanto sociedade, nós estaremos sendo reflexo da Santíssima Trindade. A Trindade também nos fala da comunhão, da mútua ajuda, da colaboração. O Pai que se doa ao Filho e ao Espírito Santo, o Filho que se entrega nas mãos do Pai e ao Espírito Santo, e o Espírito Santo que se faz presente em Deus e assim também no Filho. Comunhão, mútua ajuda, na medida em que, como comunidade, como família, como sociedade, buscamos essa comum união, sendo sensíveis às dificuldades do próximo, sendo sensíveis à realidade do outro, nós estaremos sendo também reflexos da Santíssima Trindade. E mais uma lição preciosa: a Trindade quis fazer de cada um de nós a sua própria morada. Quer ver? Quem é batizado, quem é batizada, levanta a mão. E nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por isso, a Santíssima Trindade fez do nosso ser a sua habitação, a sua morada. Queridos irmãos e irmãs, essa é uma missa para rendermos glória ao nosso Deus, para de fato agradecermos por tanto amor, para de fato agradecermos por tanto zelo e por tanto cuidado que Ele tem com cada um de nós. Esse Deus uno, que se manifesta em 3 pessoas distintas, haverá sempre de nos acompanhar, porque a nossa vida veio das suas mãos. E um dia, de fato, Ele nos acolherá para envolver a todos nós definitivamente em seu imenso oceano de amor. Por isso dizemos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em pé, vamos professar as verdades da nossa fé. No número 10 do folheto da Santa Missa, podemos acompanhar o símbolo niceno-constantinopolitano. E assim vamos rezar da seguinte maneira: os homens vão rezar no número 1, as mulheres número 2. Eu inicio. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras. E subiu aos céus,
número 11, preces da Assembleia. A Santíssima Trindade, fonte de união e de vida, dirijamos confiantes nossas preces, dizendo: para que a Igreja Peregrina de Esperança esteja sempre aberta à novidade trazida pelo Espírito de verdade, força dinâmica do amor, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Para que nossos governantes ajam com sabedoria e discernimento em suas funções e priorizem as demandas das pessoas mais fragilizadas da sociedade, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Para que em nossas famílias e comunidades sejam construídas relações ricas em humanidade, que promovam o respeito recíproco e generoso entre seus membros, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Para que o amor de Deus, derramado nos corações pelo Espírito Santo, nos impulsione a ser presença solidária ao lado dos que sofrem no corpo e no espírito, rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. E temos acompanhado com apreensão a escalada da violência no Oriente Médio, algo que ameaça a paz mundial. Nesta solenidade da Santíssima Trindade, que é exemplo de união, de comunhão, de paz, queremos pedir que o Senhor ilumine as mentes e os corações dos líderes que têm responsabilidade direta com esses conflitos, para que a paz definitiva seja selada, não só no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Rezemos ao Senhor. Trindade Santa, ouvi a nossa prece. Acolhei, ó Pai querido, as preces que confiantes vos apresentamos, as que foram pronunciadas e aquelas que se encontram no silêncio do coração de cada um dos vossos filhos e filhas, por Cristo nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, preparação das oferendas. Podem assentar-se, junto com o pão e o vinho, trazidos à mesa do altar, ofertamos ao Senhor também a nossa vida, com as nossas dificuldades, trabalhos, lutas, sonhos e alegrias. Cantemos. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, pois foi grande para nós seu amor e compaixão. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, pois foi grande para nós seu amor e compaixão. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito
Senhor, bendizei o Senhor. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, pois foi grande para nós seu amor e compaixão. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos do Senhor e humildes, bendizei o Senhor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, pois foi grande para nós seu amor e compaixão. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, sois digno de louvor e de glória eternamente. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Bendigamos ao Pai e ao Filho, bendigamos ao Espírito Santo, pois foi grande para nós seu amor e compaixão. As orações a seguir poderão ser acompanhadas pelo folheto da Santa Missa. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, nós os pedimos, santificai pela invocação do vosso nome esta nossa humilde oferenda e por meio dela tornai-nos uma dádiva perene para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, com vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas 3 pessoas num só Deus. Tudo que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos sem diferença ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, proclamando nossa fé em vossa verdadeira e eterna divindade, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que não cessam de proclamar todos os dias, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. hosana nas alturas, Bendito
Espírito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Tarcísio, o bispo coadjutor Joaquim, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido.
Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Trazemos a lembrança dos nossos parentes, amigos, benfeitores e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Com amor e confiança, rezemos unidos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Da carta aos Gálatas. Porque sois filhos,
Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, ó Pai. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Queiram assentar-se. Os que vão comungar, devem comungar na frente do ministro. Cantemos. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai.
amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, proclamando nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade,
nós os pedimos que a comunhão neste sacramento nos sirva para a salvação do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos alguns avisos importantes da nossa paróquia Cristo Rei. Queiram assentar-se, ouçamos com atenção. Avisos paroquiais. Hora Santa Eucarística e Missa Regional. A região pastoral Guarujá convida para esse momento de fé e unidade, que acontecerá nesta próxima terça-feira, dia 17, na paróquia Santa Rosa de Lima, com hora santa às 18 horas e missa às 19 horas. Participe. Festa de Corpus Christi. Festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Será nesta quinta-feira, dia 19. Atenção para os horários das missas em nossa paróquia. Às 9 horas da manhã, no condomínio Acapulco. Às 16 horas, no condomínio Iporanga. E às 18 horas, na matriz Cristo Rei, com procissão do Santíssimo em carro aberto e também por cima dos tapetes de serragem. Ao final da procissão, haverá a venda de deliciosos pastéis para ajudar nas obras da paróquia. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então já percebemos, quinta-feira, um dia muito especial para toda a nossa igreja, festa de Corpus Christi, festa do Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma programação especial, teremos missa de manhã, às 9 da manhã no condomínio Acapulco, às 16 horas no condomínio Iporanga. Quem desejar participar das missas nesses condomínios, basta chegar na portaria e dizer que foi participar ou vai participar da Santa Missa, que aí a entrada será liberada conforme nos passaram. E a missa paroquial, aí sim, às 18 horas, aqui na Matriz Cristo Rei, ao final da Santa Missa, a emocionante procissão do Santíssimo Sacramento em carro aberto, pelas ruas aqui do entorno, no bairro Maré Mansa, e depois a procissão por cima dos tapetes com a serragem colorida, conforme o pessoal faz a cada ano, com muito carinho, com muito capricho, em homenagem a Jesus sacramentado. Então, quinta-feira, às 18 horas, aqui na Matriz Cristo Rei, todos são mais do que convidados. Vamos render graças ao nosso Deus pelo dom da Eucaristia, Jesus, o pão vivo descido dos céus. Arraiado Jequiti. Pelo terceiro ano, a nossa paróquia realiza esta animada festa junina nas dependências do Shopping Jequiti. Haverá deliciosas comidas típicas, caldos, brincadeiras, danças e muita animação. O arraiá será nos dias 20 e 21, sexta e sábado, a partir das 18 horas, no Shopping Jequiti. Traga sua família e convide seus amigos. Que bacana! Então, nesse clima festivo do mês de junho, o Shopping Jequiti, pelo terceiro ano seguido, abre as portas para a nossa paróquia, a fim de realizarmos um animado arraiá, uma animada festa nas dependências do Shopping Jequiti. Toda a arrecadação é revertida para a nossa paróquia, para as nossas obras, para também o sustento da nossa comunidade. Enfim, coloque na sua agenda, vale a pena participar, sexta e sábado, a partir das 18 horas. Missa na Obra da Misericórdia. Será nesta sexta-feira, dia 20,
às 20 horas. Todos são convidados. Bingo da Catequese Infantil. Em apoio ao primeiro acampamento da Catequese Infantil, estamos realizando esse animado bingo com prêmios maravilhosos. Será no dia 29 de junho, último domingo do mês, às 15 horas, na comunidade Rosa Mística, na rua Hermenegildo Azevedo, 292, Parque Enseada. A cartela custa apenas R$20 e dá direito a 10 rodadas. Adquira sua cartela com as catequistas ou na Secretaria da Matriz Cristo Rei. Colabore. E também no final da missa teremos venda de bolos. Então, no final da missa, quem desejar contribuir com a nossa paróquia, vai estar o pessoal lá na frente, lá na saída da igreja, vendendo bolos. Obrigado. E cá entre nós ainda é aquele bolo delicioso de Santo Antônio, que tem a medalhinha. Então aproveite, porque de fato são os últimos pedaços, né? E são saborosos. Vale a pena prestigiar e ajudar a nossa paróquia também. Deus abençoe. Façamos nossa oração a Maria Santíssima, nossa Mãe, Filha predileta de Deus Pai. Gerou em seu ventre, por obra e graça do Espírito Santo, em seu ventre puríssimo, o Salvador da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é íntima da Santíssima Trindade e ela nos ensina como devemos caminhar nessa vida para agradar a Deus. Sendo assim, queremos fazer a nossa prece confiantes, sabendo que ela se apressa em apresentar a Jesus todas as nossas intenções. As bênçãos e graças vêm do nosso Deus. Nossa Senhora pede por todos nós. Coloquemos assim as intenções pelos doentes, por aqueles que nos pediram orações. Coloquemos as intenções pela paz em nossas famílias, pela paz no mundo. E ainda também colocamos nessa oração, como foi rezado nessa Santa Missa, a intenção pelo primeiro ano do falecimento de André de Vasconcelos Santana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pelos merecimentos de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus misericordioso e fiel, esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A missa começou invocando a Trindade Santa. A missa se encerra também invocando a Santíssima Trindade. Tenhamos a certeza da presença da Santíssima Trindade em nossa vida. Uma semana repleta de bênçãos. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria
mesmo que digam os homens, nunca podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem.